Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jorge Jesus, que anunciou que não vai continuar no Fenerbahçe para a próxima temporada. Vai terminar essa e tchau e bênção. Basicamente isso que ele vai falar para o time turco, né? A relação desgastou bastante, começou bem, né? Inclusive, né? Ele no início da temporada estava indo super bem, o time liderava o campeonato turco, a torcida adorava ele, mas o Jorge Jesus ele tem esse dom também de ser uma personalidade extremamente difícil que queima relações, ó, no estalar de dedos, né? Foi a mesma coisa lá no Benfica. O cara tinha tudo para sair do Benfica como o maior técnico desde o Bela Gutmann, né? Que o Bela Gutmann ganhou 2 Champions Leagues pelo clube. É meio difícil comparar, mas o cara tinha uma história gigantesca. É o cara que mais ganhou títulos pelo Benfica. O que o cara faz um mês depois? Ele se junta ao rival, vai treinar o Sport, entende? Ele queima relações com uma facilidade muito grande, né? E assim, o Jorge Jesus, ele vai para o campeonato turco, que certamente não é algo que deve empolgar ele muito. A gente já via muito nisso, na postura, né? Ele quer desafios maiores, mas ele também tem muita culpa nisso, né? Porque ele não quis aceitar os desafios que proporam a ele. Ele já recebeu ofertas da Premier League, inclusive na época lá que o Sarri sai do Chelsea, né? Ele não aceitou a proposta do Chelsea porque não podiam contratar naquele momento, né? Ele preferiu ir para o futebol brasileiro. Então, assim, esse tipo de coisa mostra que o Jorge Jesus ele quer tudo muito perfeitinho e às vezes tem um ego muito grande. O Everton chegou a oferecer propostas a ele, ele achou que o Everton não brigava por nada, né? Então, assim, essa até podemos dizer um pouco de arrogância do Jorge Jesus é um problema para a carreira dele, mas ao mesmo tempo ele aceitou esse trabalho no Fenerbahçe, né? Ele foi lá, treinou o Fenerbahçe, até agora o trabalho eu acho que é bom, não acho o trabalho ruim, né? Tem boas vitórias, não acho que cair nas oitavas de final da Europa League seja vergonha para um time turco, ainda mais no nível atual que o campeonato turco tá. Vamos lembrar que eles têm um time do Fenerbahçe como titulares, o William Arão, né? Às vezes, né? Ele é titular, é o Gustavo Henrique, né? Se esses caras que já eram achincalhados aqui no futebol brasileiro, né? O William Arão menos, né? Mas no final já estava bastante, né? Da passagem deles. Se são titulares nesse estágio da carreira de um clube europeu, diz muito sobre aquele nível do campeonato atual, né? Que é o campeonato turco. Então, a questão é, ele não parece se sentir muito instigado, a Europa League possivelmente era o maior desafio para ele nesse time, e acabou que o time caiu para o Sevilha, né? E assim, ele, pelo visto, quer desafios diferentes e vê oportunidades maiores tanto aqui no futebol brasileiro como na seleção. Eu acho que o maior objetivo dele é a seleção brasileira, mas ele não me parece, sim, ser o cara que o Edinaldo Rodrigues mais gosta, né, que é o presidente da CBF. No final, a design dele é do Edinaldo Rodrigues, né? E assim, tem o Ancelotti, tem chances reais do Ancelotti deixar o Real Madrid, mas aí a pergunta é, ele vai aposentar ou ele aceita um trabalho em seleção? Porque assim, o Ancelotti já ganhou tudo, né? Já tem 9 títulos de pontos corridos, né? Ele ganhou Campeonato Italiano, ganhou Bundesliga, ganhou Premier League, Ligue 1, La Liga, e tem todos esses títulos aí, tem 4 Champions Leagues, né? Então assim, o Ancelotti, ele precisa provar mais alguma coisa? Não, mas uma chance de ganhar a Copa do Mundo, eu não sei se ele vai fechar os olhos para isso, mas isso aí depende do que vai acontecer. Luiz Henrique, me parece que ele vai pousar em algum time grande antes de ir para a seleção brasileira, pelo menos essa é a minha imaginação. E assim, o Jorge Jesus para mim acho que é a terceira ou quarta opção para a seleção brasileira, e eu acho que só tem uma chance se o Ancelotti não aceitar e o Luiz Henrique tiver empregado antes. Então eu acredito que ele está muito nessa esperança de que esses caras vão negar e que ele pode treinar a seleção. E eu vou ser sincero, eu acho ele uma opção muito melhor do que os que a gente tem aqui no futebol brasileiro. De maneira alguma acho o Dorival a melhor opção que o Jorge Jesus, de maneira alguma acho o Mano Menezes, o Fernando Diniz, eu acho o Jorge Jesus uma opção melhor. Mas esse problema dele aí, dessa mentalidade, dessa personalidade difícil dele, é algo que vai ter que superar também quando for trabalhar numa seleção. Porque o Jorge Jesus, assim, ele não consegue ficar muito tempo no mesmo clube, e eu acho isso uma coisa negativa, né? Porque a gente para pra pensar, o Ancelotti ficou anos no Milan, né? Ficou quase 8 ou 9 anos no Milan, né? Ele tem que ter estabilidade, tem que saber lidar com os problemas, né? E às vezes ter um pouco de humildade para reconhecer que você está sendo problemas em alguns momentos. Eu acho que isso tem sido o grande obstáculo da carreira do Jorge Jesus. Como técnico, eu repito, eu acho ele muito bom, mas o problema é que a personalidade dele é um obstáculo em qualquer tipo de trabalho que ele assuma, né? E eu acho que ele é um técnico que a gente pode, sim, ter uma expectativa de um futebol mais agressivo, bonito, mas vamos ver quanto tempo ele consegue sustentar, se vai ter boas relações. Mas é o tipo de cara também, quando as coisas estão bem harmoniadas, ele vai conseguir agregar muito mais. Vamos ver se ele consegue isso no Brasil, se, obviamente, porventura, ele virar o técnico da seleção. Eu não descarto nem um pouco essa possibilidade. Já o Flamengo, né? Acho que talvez possa até esperar por ele, mas
É aquela história, né? Vão demitir o Vitor Pereira primeiro, né? Quanto tempo até o Vitor Pereira aguenta nesse cargo, né? Vão sustentar ele perdendo, tendo alguns resultados ruins, né? Até o Jorge Jesus estiver disponível. E se o Vitor Pereira se recuperar? Se ele começar a ter alguns resultados bons que impeçam uma demissão, né? O time começa a jogar melhor. Então, fica aquela história. Por isso que eu acho que o Flamengo ainda é meio complicado. Ele aguentar, o Vitor Pereira aguentar até lá, eles esperarem muito tempo com o interino pelo Jorge Jesus, acho isso muito difícil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas dependendo do Marcos Braz, eu tenho certeza que ele vai esperar pelo Jorge Jesus, até porque o Vitor Pereira, Domenech, Paulo Souza, todos esses técnicos estrangeiros e loucos que vieram pro Flamengo, tudo isso era tentativa de ter um novo Jorge Jesus, de ter um cara que fizesse o que ele fez, né? Então, assim, se não consegue em outros nomes conseguir, que tal no próprio, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.